noite aí para todo mundo, pessoal que está nos acompanhando agora pelo Facebook, você também que está aí também no YouTube, né? Que Deus abençoe a sua vida. Depois você entra lá no YouTube também, compartilha lá, se inscreve no canal também. Nós temos ali no YouTube também. Que Deus possa estar te abençoando também. Temos bastante material bom também ali. E você pode estar acessando ali no YouTube, depois visualizando ali na nossa página Pastor Manuel Corrêa. Então nós vamos ler o texto sagrado, meus amados irmãos, e vocês que estão nos acompanhando agora. Nós vamos ler o texto sagrado aqui, Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo número 6, né? Daniel, capítulo número 6, diz assim: Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, os quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então aí está, queridos irmãos, vocês que estão nos acompanhando nesse exato momento, que Deus abençoe aonde você estiver, aí na sua casa, no seu lar, onde você estiver, que a paz do Senhor Jesus possa predominar abundantemente em vossas vidas nesse exato momento. Bom, a palavra de Deus diz que pareceu bem a Dário, né? Quem foi Dário? Primeiramente é necessário a gente saber quem foi Dário, né? Dário, ele, quando o Império Babilônico se findou-se, Daniel capítulo 5, verso 31, a Bíblia diz que Dário ocupou ali então o Império, né? Porque o Império Babilônico havia se findado, havia terminado o Império Babilônico. Então Dário, Medo, Persa, no capítulo 5 de Daniel, no verso 31, a Bíblia diz assim, ó: e Dário Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Então Dário tinha 62 anos quando ocupou, após o término do Império Babilônico. Assim então, Dário então ocupou, assim foi o primeiro governante da Babilônia após o Império Babilônico ter se findado, né? Então Dário aos 62 anos já é um senhor de idade. Aos 62 anos ele ocupa então o cargo ali de rei na província de Babilônia, né? Sabemos que do Império Medo-Persa, na verdade, quem era o grande imperador era Ciro, né? E Dário era um rei da província de Babilônia, mas o Império Medo-Persa, quem era o grande comandante mesmo era Ciro. Então Dário, ele estava ali então na província de Babilônia como um rei na província de Babilônia, por ter o Império Medo-Persa possuía 127 províncias. 127 províncias, eram muitas províncias. Eles chamavam de província assim, cada tipo de cidade, a cidade fortificadas. Então a cidade fortificada era chamada de província. Então o Império Medo-Persa, eles possuíam 127 províncias. E na província de Babilônia, ali estava Dário, né? Dário estava ali como presidente, como o rei, digamos assim, né? Daquela província. E a Bíblia diz que pareceu bem a Dário constituir as 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, ou seja, que estivessem sobre a província de Babilônia, para assim então se ocupar da parte financeira, da parte dos impostos do rei. Para quê? Para que o rei não viesse a sofrer dano, para que a província de Babilônia não viesse a sofrer dano. Então Dário, ele delega 120, digamos assim, 120 suplentes,
120 pessoas para que viesse estar ali à frente da província, para que Dário ficasse somente na administração e para formalidade perante o imperador, que era Ciro. Então a Bíblia diz o quê? Que Dário pareceu bem a construir 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele três príncipes dos quais Daniel era um. Daniel, ele era um estrangeiro, né? Nós sabemos que Daniel, ele era um estrangeiro, ele era um jovem hebreu que foi levado cativo, né, no cativeiro babilônico. E Daniel foi levado para a Babilônia, já jovem ainda, né? Ele, segundo a história diz, ele era um jovem que pertencia à linhagem real, lá em Judá. Então ele é levado cativo para a Babilônia. E lá, só que lá quando ele chega, ele vai com os três amigos, Misael, Azarias e Ananias, que é Sadraque, Misaque e Abednego. E quando eles chegam, eles não se contaminam, eles não querem se misturar. Então eles estudam 3 anos e meio o idioma dos caldeus, numerologia, astrologia. Eles estudam na Babilônia e Deus vai exaltando Daniel. E Daniel, nessa época de Dário, ele já tinha aproximadamente uns 50 anos. Então, nessa época, Daniel já possuía uma experiência administrativa muito grande. Por quê? Porque Daniel já vinha da passagem do rei Nabucodonosor, Daniel estava no palácio ainda na passagem do rei Beltesazar. Então, Daniel estava ali já havia muitos anos na administração. Então, era um bom funcionário público, era um bom funcionário do reino, para o reino. Então, automaticamente, Deus na vida de Daniel, obviamente, Deus pega Daniel, um servo de Deus, e a Bíblia diz que pareceu bem a Dário, constitui 120 presidentes, mais 3 príncipes, a qual Daniel era um desses príncipes. Agora vejamos que Daniel, mesmo estando em terra estrangeira, mesmo estando fora dos termos de Judá, né, Babilônia, um país totalmente longe da sua cidade, foi como escravo, mas mesmo longe, chegou na posição de escravo, Deus o exaltou, Deus o colocou sob uma posição de destaque. Então passou Nabucodonosor, então passou Beltesazar, agora vem no reinado do rei Dário, e ali está Daniel. Vejamos que todos os outros 2 reinos, Nabucodonosor e Beltesazar, pereceram, mas Daniel continuou. Sabe o que eu entendo com isso? Quem tem Deus, quem tem Jesus na sua vida, quem é fiel a Jesus, vem a luta, vem o problema, vem a dificuldade, passa o tempo, passa isso, passa aquilo, mas ele continua firme. Ela continua firme na rocha, porque aquele que chamou não foi homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Quem chamou foi Deus, quem te colocou na vitória foi Deus. Quem está contigo é Deus. Então esse Nabucodonosor passou Beltesazar, e Daniel continuava. Por quê? Porque Daniel era fiel a Deus. Então vejamos que aquele que é fiel a Deus, ele permanece. Aquele que é fiel a Deus, ele vai avante, porque Deus está do teu lado. Deus estava com Daniel. Daniel era um jovem de oração, era um homem que orava, era um homem que orava 3 vezes ao dia. Nós vamos falar mais um pouco à frente. Daniel tinha propósito com Deus. E para ter uma vida de vitória, não basta somente carregar uma Bíblia na mão. Isso não quer dizer nada. Qualquer um pode comprar uma Bíblia. Mas tem que ter a Bíblia e tem que ter uma vida com propósito com Deus. É viver uma vida de propósito com Deus, de renúncia. Daniel, quando ele chegou na Babilônia, ele rejeitou viver a vida dos caldeus, dos babilônicos, ou seja, ele preferiu se isolar para servir a Deus. E agora a Bíblia diz que Dário, ele vai constituir Daniel como um dos 3 príncipes. Ou seja, mais uma vez, um lugar de destaque, uma posição de destaque perante Deus, perante o império Medo-Persa também. Uma vez que Deus estava com Daniel, porque Daniel era fiel a Deus, Deus tinha o melhor para Daniel. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós permanecemos em Deus, quando nós permanecemos na obediência de Deus, não importa onde estivermos, não importa aonde estamos ou que circunstância estamos passando, a nossa fidelidade primeiramente é para com Deus.
Deus tem o prazer de nos honrar. Deus tem o prazer de nos abençoar. Daniel estava longe dos seus pais na Babilônia. Daniel estava longe da sua família na Babilônia. Daniel estava longe do templo de Jerusalém, porque estava na Babilônia. Mas mesmo assim, estando distante, numa posição, num país totalmente longe, mais de quase 2.000 quilômetros de distância, digamos assim, Daniel conservava a sua integridade para com Deus, a tua sinceridade para com Deus. Aí vem Dário, assume o reino, e logo que assume, Dário pensa assim: eu tenho que continuar com esse moço, eu tenho que continuar porque ele tem um histórico bom, desde Nabucodonosor que ele está aqui, e sobre ele está o Espírito excelente, ou seja, o Espírito de Deus estava sobre Daniel, e isso fazia diferente, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. O que nos faz pessoas diferentes é o Espírito de Deus, como ter o Espírito Santo de Deus no temor, na consagração, na obediência a Deus. É aí que nós vamos possuir o Espírito excelente, possuir o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que constituiu três príncipes, dos quais Daniel era um desses presidentes, que desse conta para que o rei não sofresse dano algum. Então Daniel tinha uma grande importância naquele palácio. Estava às suas mãos uma grande importância, relevância, posição social, uma posição, um cargo muito almejado, uma posição grande. É o que Deus tem para a sua vida. Eu não sei o que está passando, eu não sei o que você está vivenciando, mas Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem posições elevadas para a sua vida, e que mesmo estando na prova, mesmo estando distante, talvez de um parente, talvez do que você desejava, mesmo estando na luta, Deus tem coisas grandes e firmes para a tua vida, que ainda tu não sabes ainda. Daniel estava longe de tudo e de todos os seus familiares, mas Deus tinha honra para Daniel. Ei, está chegando dupla honra para a sua vida, está chegando vitória para a sua casa. Se você crê nisso, dê um glória a Deus e diga: eu tomo posse desta palavra em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim, ó: então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Ou seja, Daniel tinha sinceridade para com Deus. O segredo é você orar, o segredo é você buscar a Deus e ser sincero para com Deus. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino, ou seja, uma posição maior. Algo maior ainda estava por vir. Um estrangeiro, um ex-escravo, um homem que ninguém dava nada, mas Deus deu exaltação para ele e honra para ele. Quando os outros presidentes, os 119, ouviram que Deus, ou seja, que Dário iria constituir Daniel sobre todos eles, como maioral sobre todos eles, o que eles fizeram? Ora, esse homem é estrangeiro, esse homem é judeu, esse homem não é babilônico, ele não é medo nem persa, e porque nós vamos servir a ele, porque nós vamos estar subjugados a ele, porque era a vontade de Deus exaltar Daniel por causa da sua fidelidade a Deus. Deus então estava já planejando colocar Daniel sobre o tripé maior, o rei Dário, depois Daniel. Deus tinha honra para Daniel, e quem tem isso, obviamente que vai se levantar inveja, vai se levantar conspiração, vai se levantar calúnia, falsidade. Mas não se preocupa não, se Deus é por ti, quem será contra ti? Operando Deus, que impedirá? Se Deus quer fazer na sua vida, não se preocupa não, Ele vai fazer na sua vida. Doa quem doer, goste quem gostar. O que Deus tem preparado para você é coisa grande e firme que Ele vai fazer sobre a sua vida. Quando esses homens souberam que o rei Dário iria colocar Daniel como maioral sobre todo o reino, abaixo do rei Dário, esses homens então conspiraram, chegaram: não podemos achar nele culpa alguma. Veja que eles fizeram que procuraram alguma ocasião contra Daniel a respeito do reino, procuraram algum motivo para poder entregar Daniel, para poder difamar Daniel.
Talvez estão procurando motivo contra a sua vida. Talvez estão procurando motivos contra você, sem motivo algum. Procurando coisas para te abater, para te desanimar, para te fazer sofrer. Mas não se preocupa não. Os olhos de fogo do meu Jesus já estão de olho em você para te proteger. Tu e a tua casa, para proteger o teu lar, a sua família. Deixe-se levantar. Deixe, maior é aquele que está contigo. Maior é aquele que está do teu lado. Maior é aquele que protege tu e a tua casa, como protegeu os filhos de Israel no Egito. O Todo-Poderoso protegerá também o seu lar. Deixe levantar quem queira, deixe guerrear contigo quem queira, mas Deus pelejará nas tuas lutas, Deus guerreará nas tuas guerras, e tu vai ver o final. O resultado vai ser, a vitória vai ser sua em nome de Jesus. Eles procuravam ocasiões. Tem pessoas que não podem ver você feliz. Tem pessoas que não podem ver você comprando uma casa. Tem pessoas que não podem ver você chegar de carro novo na sua casa. Tem pessoas que querem ver você na miséria, na desgraça. Tem pessoas que se sente feliz e vê você triste, abatido, sem ter nada na sua vida. Mas Deus não pensa isso de vós, porque os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os vossos. Deus tem pensamentos de vitória, de conquista, de bênção para ti e para a tua casa. Deus tem pensamento de exaltação sobre a tua vida. Deus vai te honrar. Deixe-se levantar, porque não é nós que nos justificamos. Paulo diz na carta aos Romanos que é Cristo que nos justifica. No capítulo 8, é Cristo quem te justifica. Eles ficaram bravos, furiosos. Não, Daniel não pode assumir esse cargo. Nós temos que parar, Daniel. Nós temos que procurar alguma coisa para acabar com Daniel. Procurar achar alguma culpa. No verso 4, acharam ocasião com Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma. Não podiam achar ocasião, porque quem tem Deus, o Senhor envia os teus anjos diante dele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quem tem Deus, Deus envia os teus santos anjos para pelejar em nosso favor. Aleluia, Jesus. Quem tem Deus, o Senhor Deus vai na frente para nos livrar e nos guardar de todo mal. Aleluia, Jesus. Procuravam achar ocasião, não acharam. Por quê? Porque era o Senhor que escondia Daniel. Era o Senhor que protegia Daniel. No Salmo 91, aquele que habita nos esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansarás. Versículo 4, não podia achar ocasião ou culpa. Ei, estão tentando te incriminar, estão tentando te afrontar, estão tentando jogar nas tuas costas aquilo que você não praticou, aquilo que você não fez. Mas não se preocupa não, os que são de Deus são justificados por Jesus Cristo. Os que são de Deus são guardados por Jesus Cristo. Nem o mal te sucederás, aleluia, nem praga alguma chegará à tua casa. Por quê? Porque ele era fiel e não se achava nele nem vício, nem culpa nenhuma. Como eles viram que Daniel não tinha vício, Daniel não tinha culpa, Daniel andava reto e íntegro, primeiro perante Deus, perante a sociedade babilônica, perante o rei Dário. Daniel era reto, era íntegro, era sincero, era verdadeiro. Ei, não deixe quem quer profanar a tua sinceridade para com Deus, abater a sua fé e te fazer parar na caminhada. Não deixe quem se levanta tentar impedir o teu objetivo, que é morar no céu. Não deixe nada te impedir, porque o Senhor já se levantou no seu trono nesta noite para pelejar em teu favor. Não se preocupa não. Põe nas mãos de Jesus, põe nas mãos do Senhor a tua casa, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, a tua família. Põe nas mãos de Jesus e você vai ver o que ele vai fazer em prol da sua vida. Então esses homens, verso 5, disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, senão procurar contra ele na lei dos céus. Está vendo aí? Eles procuraram achar ocasião contra Daniel, mas Deus não permitiu, eles não acharam. Não acharam delito, não acharam falha, não acharam nenhum erro, nenhuma transgressão da lei. Não acharam. Então eles falaram assim: a não ser na lei do seu Deus.
que Daniel tinha algo consigo. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Aleluia. Era isso que Daniel fazia 3 vezes ao dia, como está escrito lá em Deuteronômio, né? No capítulo 12. Que devia se fazer petição a um local, a uma cidade. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Vai dizer no verso 5, aleluia, Jesus. Não podemos achar, então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então o que eles fizeram? Eles fizeram assim, ó, não achamos pecado, não achamos culpa, não faça petição a não ser ao rei, nem a um Deus, nem a nada, no período de 30 dias. Ninguém poderá na província de Babilônia fazer qualquer clamor ou petição a outro Deus, a não ser, senão a ti, ó rei. Durante 30 dias, eles pegaram e elaboraram esse projeto de lei, levaram até o rei Dário. O rei Dário, obviamente, uma adoração, uma veneração, ser venerado, exaltado, né? Então Dário aceitou. Só que Dário pega o anel real. E o anel real ele sela com o anel aquele edito. Irmãos, o anel real servia para quê? O edito estivesse assinalado com o anel real, ninguém podia revogar a lei. Ninguém poderia transgredir aquela lei. Ninguém no palácio, se fosse esposa, filho do rei, ninguém poderia revogar aquela lei, tinha que ser cumprida. Não poderia, a lei dos medos dos pés dizia, não poderia voltar atrás se fosse selado com o anel real. O rei pegou nos postos, nas províncias de Babilônia, todo, para que porém, eles já sabiam a rotina de oração de Daniel, sabiam que Daniel orava. Por isso eles acharam que não achamos delito nele algum, falha nenhuma. Nós vamos achar, porém, na lei do seu Deus, ou seja, na oração que ele fazia devocional todos os dias para com o seu Deus. Então eles foram até a casa de Daniel, depois que o rei assinalou o edito, eles foram até a casa de Daniel e observaram pela janela que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ou seja, ele estava de tocaia 3 vezes observando, né? O dia todo, observando os passos de Daniel. Eu sei que o inimigo está te observando. O inimigo ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Ele anda ao derredor, mas não se preocupa não que os anjos estão ao teu lado. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e os livra e os guarda de todo mal. Os anjos do Senhor Jesus estão ao teu lado, estão te guardando, te protegendo. Quando o diabo está tentando conspirar contra você, aí você vai ver Deus falando assim, ó, o laço do passarinheiro se quebrou e eu errei. Deus vai desembaratar as conspirações de Satanás. Deus vai cortar o laço do passarinheiro, o laço do diabo. Eles armaram a cilada. Bom, pegamos Daniel, porque Daniel orava 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém. Daniel orava, pensava o quê? Eu não posso estar em Jerusalém, mas eu oro em direção a Jerusalém para lembrar do templo do meu Deus. Daniel orava sempre lembrando de Deus. Deus, tu estás comigo mesmo aqui, mas eu oro em direção a Jerusalém para lembrar do meu Deus, do templo do meu Deus. Quem mandará subir de Candarai. Eu não posso estar fisicamente lá, mas em espírito eu estou lá, adorando o Senhor no templo do Senhor, aleluia. E 3 vezes Daniel orava a Deus. O que eu entendo por 3 na Bíblia Sagrada: Pai, Filho, Espírito Santo, a Trindade Santa. Pai, Espírito Santo. Daniel orava ao Pai, orava ao Filho e orava ao Divino Espírito Santo 3 vezes ao dia. Daniel orava clamando, irmãos. Daniel simplesmente
Ele não foi, quando ele viu aquele edito, talvez no palácio, ele não foi questionar ao rei porque ele orava, simplesmente ele não foi bater boca com os outros 119 presidentes, não. Daniel foi para a oração. Você quer vencer? Não vá bater boca. Você quer vencer? Não vá com Vá para a oração, é na oração. Daniel orava de manhã, ele colocava: Deus está em tuas mãos. Daniel orava à tarde, ele dizia: Deus está em tuas mãos. Daniel orava à noite, ele dizia: Deus está em tuas mãos. A Bíblia diz que Daniel dobrava o joelho, de joelho dobrado, numa veneração a Deus, reconhecendo que a tua ajuda não vinha de baixo, mas vinha do alto céu. Embora possuía grande conhecimento com o rei Dário, grande afinidade com o rei, mas ele sabia que a sua salvação viria somente do Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Pai, Deus dos hebreus, a qual ele era. Aleluia, Jesus. Está com problema, meu irmão? Vá para a oração. Está difícil, minha irmã? Vá para a oração. Aleluia, Jesus. Mas estão me observando? Deixa eu observar. Esteja você em oração, guardando os mandamentos do Senhor, guardando a palavra, aleluia, Jesus, em oração. Primeiro, Daniel foi para a oração porque Daniel era um homem de fé. Ele cria na palavra de Deus, ele cria no poder de Deus. Ele era um homem de fé, ele confiava no poder de Deus, aleluia. Por isso Daniel orava e falei: eu oro em direção ao templo do meu Deus, e o meu Deus, ele dará vitória. Daniel soube do problema, só que Daniel não mudou a vida dele. Não deixe os problemas mudar a sua vida. Continua a sua vida de oração para com Deus. Não deixe os problemas te desanimar. Continue na oração, continue com Deus, o teu propósito com Deus. Não deixa, a afronta é grande, o levantamento é grande, está correndo risco também a sua vida. Só a oração é a chave da vitória. Só a oração poderá mudar a tua vida, poderá mudar o teu cativeiro. Somente a oração, louvado seja Jesus de Nazaré. Aqueles homens observam Daniel orando, e eles vão até o palácio, e eles chegam a Daniel: ó rei, ou seja, ó rei, não é verdade que o Senhor assinou o decreto dizendo que no período de 30 dias ninguém poderia clamar a ninguém, nem a um Deus, a ninguém, a não ser o Senhor? Ele disse: sim, está na lei dos medos e dos persas, assinado com o real, pode revogar. Pois é, rei, disseste bem, pois Daniel, um dos 3 príncipes que o Senhor colocou, tem orado antes, porém 3 vezes ao dia. Aleluia, glória a Deus. O rei então, peneroso, porque sabia que Daniel era um homem de Deus, a Bíblia diz que o rei tentou o dia todo por ter nada a Daniel. Chamou os escrivãos, chamou aqueles que os escribas, para ver na lei dos medos e persas se poderia mudar a lei, mudar a constituição dos medos e dos persas, quando é assinado com o anel real, e não conseguiu. Aqueles homens voltaram novamente ao rei: e aí, ó rei, vai tomar posição ou não vai? Como quem diz: ou nós levaremos o caso para Ciro o Grande. O rei Dário, ele simplesmente triste, desanimado, aleluia, Jesus. O rei, ele pega Daniel e leva Daniel até a cova dos leões, mas ele diz algo para Daniel, aleluia, Jesus: eu sei que o teu Deus, o teu Deus, aleluia, Jesus, oh glórias a Deus, aleluia, Jesus, o teu Deus a quem tu serve continuamente. Ou seja, o rei sabia que Daniel não ia parar de orar por causa daquele dito. O rei sabia, aleluia, Jesus, que Daniel era fiel a Deus. Ei, seja fiel a Deus na bênção, na prova, na dificuldade. O rei falou assim: ó rei, ó Daniel, o teu Deus que tu serve continuamente enviará o teu anjo, aleluia, Deus, e te livrarás da boca do leão, aleluia, Jesus.
enviará o teu anjo, aleluia, Jesus, e enviarás e te livrarás, aleluia. Não se preocupa não, meu irmão. A cova dos leões, Daniel entrou, e o rei foi triste, não comeu, foi desanimado para casa, para o palácio, mas sabia que Daniel era um homem justo, de oração. Se tu és justo, se tu teme a Deus, não se preocupa não, a tua causa já está fixada diante de Deus. A tua questão, o teu problema já está diante de Deus. Deus já está dando ordem ao teu anjo para descer nesta noite na sua casa, no seu local onde você estiver, onde está a sua família, e te livrar. Daniel está ali, Deus enviou, igual diz ele mesmo, fala, aleluia, verso 20, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus enviou um anjo, aleluia. Você crê nisso? Você crê que Deus pode enviar nesse momento na sua casa? Louvado seja Deus. Você crê que o Deus que enviou o anjo para livrar Daniel, ele livra você nesta noite? Se você crê, dê glórias a Deus na sua casa, aleluia, Jesus. Daniel passa a noite toda naquela cova. O rei dormia à noite. O rei não anseia por ver amanhecer. Jesus. A noite toda, no verso 18 diz, e nem pediu que trouxesse música perante ele à noite. Pensando, Daniel é o homem de Deus. Daniel é o homem de Deus. Livrar Daniel, Deus vai guardar Daniel. Daniel não foi amanhecer o dia, o rei foi à cova com seus soldados e disse, ó Daniel, vive para sempre, ó Daniel. Então Daniel falou, vive para sempre, ó rei. O meu Deus enviou o teu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido pecado ou delito algum. O meu Deus enviou o teu anjo, aleluia, Jesus. Ei, Deus vai enviar o teu anjo ainda esta noite na sua casa, ainda esta noite no seu lar, visitar aquele teu parente que está acamado, que está doente, que está enfermo, talvez com coronavírus, que está internado. Deus vai enviar o teu anjo nesta noite e vai fechar a boca dos leões, vai dar vitória para você, vai dar a bênção para a sua família, para a sua casa. O rei então o rei muito se alegrou em si mesmo. Ele mandou tirar Daniel da cova dos leões. E foi tirar Daniel sem nenhum dano, porque crera no seu Deus. Então o rei mandou trazer aqueles homens que conspiraram contra Daniel. E simplesmente pegou suas mulheres, filhos, colocou na cova, fechou a boca dos leões, a boca da cova, ou seja, e antes de descer ao fundo da cova, foram despedaçados todos os seus ossos. E o rei pega a sua tinta novamente e agora escreve um edito. O rei pega então e diz aos povos: seja a paz vos seja multiplicada, no verso 25. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro Persa. Tá vendo aí? Deus, por causa de uma situação, Deus foi exaltado nacionalmente. Deus foi exaltado internacionalmente, porque o rei pegou e editou um novo edito. E todos tremam e temam ao Deus de Daniel. É isso que Deus faz, exaltação de Deus. Depois disso, Daniel foi próspero, foi abençoado por Deus. Depois dessa luta, a bênção vai chegar. Depois da cova dos leões, vai se fazer bonança sobre a sua vida. Depois disso que você está passando, vai vir dias de glória, de vitória. Daniel venceu a conspiração
Por quê? Porque temia a Deus, porque orava o teu Deus e porque nele havia inocência perante Deus e perante os homens. Daniel venceu aqueles conspiradores que, sem motivo algum, tramaram contra a vida de Daniel para destruir. A Bíblia diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz veres pasto, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não temas. Não temas nesta noite, porque Deus está contigo. Deus está te livrando, Deus está te guardando. Tu pode não estar vendo, tu pode não estar percebendo, mas Deus está trabalhando, Deus está te guardando. Deus está pelejando em seu favor nesta noite. Aleluia, Jesus. Deus está pelejando pela sua casa, pelo seu lar. Aleluia, Jesus. Não se preocupa não. Estão se levantando, estão te acusando, estão falando mal de você, estão fazendo tantas coisas para você fracassar. Não se preocupa não. Deus quer você de pé. E tu vai continuar de pé em nome de Jesus. Você vai continuar lutando, guerreando em nome de Jesus Cristo. E porque grande será a tua vitória. Você vai vencer os teus adversários. Deus pelejará por ti, louvado seja Deus. E tu vai ver o que Deus vai fazer, aleluia, Jesus. É como diz aquele hino dos sonhos, que diz assim, se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a visão, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba a cura em nome de Jesus. Receba a vitória em nome de Jesus. Receba a restauração em nome de Jesus. Daniel foi restaurar o seu posto, o seu cargo, mais ainda. E a Bíblia diz que Daniel prosperou no versículo 28 do capítulo 26. Daniel prosperou, aleluia, Jesus. Daniel foi mais abençoado. Depois que se levantaram contra ele, se estão tacando pedra em você, meu irmão, minha irmã, pega essas pedras, faz um degrau, constrói uma escada e suba em direção da tua vitória em nome de Jesus. Se estão se levantando, não se preocupa não, se levantam para cair. Se levantaram contra Daniel, mas foram derribados, foram derrotados. Daniel venceu. Sem simplesmente levantar um dedo sequer, só levantou a sua voz a clamar a Deus. Sem levantar um dedo sequer, aleluia. Sem recorrer para os seus conhecimentos humanos, podia falar com o rei. Mas ele não fez isso, ele foi falar com o rei dos reis, do Senhor dos senhores. E por isso Daniel venceu, aleluia, Jesus. Você vai vencer. Eu profetizo em tua vida como ministro do Evangelho, como ministro da Palavra de Deus. Eu profetizo na sua vida vitória, vitória, vitória em nome de Jesus. Eu profetizo a bênção espiritual, a bênção física
e a bênção financeira sobre a sua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa te fazer-te perceber que o teu anjo está ao teu lado, está ao teu lado te protegendo, guardando tu e a tua casa em nome de Jesus. Que Deus possa sempre estar ouvindo o nosso clamor, te guardando. Não se preocupa não. Deus é galardoador daqueles que o temem. Deus, ele peleja pela causa do órfão e da viúva. Deus, ele peleja por aqueles que clamam a ele. Deus, ele faz justiça por aqueles que clamam por justiça. Se você for injustiçado, meu querido, minha querida, se você for injustiçado, Deus vai fazer justiça por você. Não se preocupa não, louvado seja Deus. Põe nas mãos do Senhor. Deus está vendo tudo. Deus está contemplando lá na sua glória todo o que você está passando, toda a conspiração, todo o complô, todo o levantamento do inferno. Mas lembre-se, maior é aquele que está contigo. Maior é aquele que está ao teu lado. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. E que o Espírito Santo possa estar sempre falando ao teu coração todos os dias da sua vida. Oramos a Deus nesse momento. Meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido bom e maravilhoso para conosco. Podemos dizer Ebenezer, Senhor, que quer dizer Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos ajudou. Continue a ajudar esse lar, continue a ajudar esta pessoa. Continue, meu Deus, meu Pai, a livrar esta casa, esta família, esta pessoa. Continue a livrar, Senhor, meu Deus. Abençoa a Valquíria Santos, meu Deus, meu Pai, abençoa a Luci. Abençoa, meu Deus, meu Pai, a Maria Suerda, Senhor. Abençoa a Maiara Diego, Senhor, meu Deus, meu Pai. Abençoa, meu Deus Santo, ó Deus Santo e poderoso Deus. Abençoa a Luci Ferreira, abençoa a Joelma Lima. Abençoa a Ângela Maria, meu Deus, meu Pai. Abençoa o Elton Santos também, Senhor, meu Deus. Abençoa a todos, meu Deus, que estão agora vendo esta pregação, Senhor, meu Deus. Guarda as suas casas, os seus lares, meu Deus. Livra de toda emboscada do adversário, livra de todo o levante de Satanás, Senhor. Cobre com teu sangue, com teu poder, meu Deus e meu Pai. Venha fechar a boca dos leões, o leão da enfermidade, o leão da doença, o leão da causa financeira, que as portas estão fechadas. Venha fechar a boca dos leões, meu Deus e meu Pai. Fecha a boca dos leões com este lar, com esta família, com este casamento. Meu Deus, lança por terra, meu Pai, todo o adversário, todo o inimigo que tem se levantado, meu Deus, meu Pai, com grande fúria, com grande inveja contra essa pessoa. Vai livrando, vai guardando, Senhor da glória. Envia o teu santo anjo, os teus anjos guerreiros, meu Pai, nesta noite. Coloca o teu sangue, Jesus, sobre esta casa. Livra este lar, abençoa o pastor Everaldo, abençoa o pastor Luiz, meu Deus, meu Pai. Abençoa todos do Facebook, Senhor, meu Deus. Todos os irmãos também do YouTube que nos acompanham no YouTube, meu Pai querido. Abençoa também, meu Deus, meu Pai, todos que estão no Instagram. Abençoa, meu Deus, meu Pai, todos o teu povo. Abençoa o Brasil. Abençoa que venhamos a vencer o coronavírus, meu Pai, esse leão que quer derrubar vidas e quer tragar vidas, meu Pai, e quer ceifar almas. Meu Deus, tem misericórdia do presidente do Brasil, tem misericórdia do povo brasileiro, tem misericórdia das autoridades brasileiras. Abençoa-nos, meu Pai, e nos guarda, o que te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa também a Bia Santos, meu Deus, guarda a sua casa, a sua família, guarda o seu lar, Senhor, embaixo da tua sombra. Ó Deus de Daniel, faça a tua obra, peleja por nós, peleja, Senhor. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, Senhor. Que não deixe faltar nada para meus irmãos, para minhas irmãs, para o teu povo, para a tua igreja. Não falte nada nesta casa onde está chegando a minha voz. Que haja o livramento do Senhor, toda sorte de bênçãos do Altíssimo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, a sua casa, que Deus possa estar sempre guardando vocês. Que a mão do Senhor possa ser muito grande sobre ti para te livrar e te abençoar. Que Deus abençoe abundantemente desta noite a sua casa, a sua família. Você que nos
está vendo essa pregação. Nós temos também um canal no YouTube, que quer dizer um canal no YouTube, e esse canal está escrito assim, Pastor Manuel Corrêa. Escreve lá, entra lá, curte lá os vídeos, as mensagens que estão lá também. Tem outras mensagens também, outros testemunhos fortes lá também no canal no YouTube. Você vai acessar lá Pastor Manuel Corrêa e tá lá os vídeos, né? Você pode se inscrever também no canal e curtir, que Deus possa abençoar a sua fé abundantemente em nome de Jesus. Fique todo na paz do Senhor Jesus. Um abraço, uma boa noite na paz do Senhor Jesus.